gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. Com o Kazu. Olá. E com dois convidados especiais, o Felipe. Oi. E a Júlia. Oi. E hoje a gente vai falar sobre impressão 3D. Vamos lá. Feliz a tarde boa para o mar. Então, a Júlia e o Felipe, eles são da Produteca e então eles vão falar um pouco sobre o trabalho deles, né? Bem legal. Então, Júlia, você queria começar falando um pouquinho de você? O que é a Produteca? Ah, não. Quais são seus Não, sonhos? quem são vocês primeiro? Primeiro quem somos nós, depois a Produteca. Mas a Produteca. Quem é? Júlia por Júlia. Júlia by Júlia. Bom, eu sou a Júlia, sou designer de produto e designer gráfico. Sou formada pela UTF-PR. Estudei no Politécnico de Turim, também na Itália. Trabalhei um tempo com o Felipe e foi aí que surgiu a Produteca. Bom, eu sou o Felipe, sou formado em design de produto na PUC, depois fiz especialização em marketing e desde então, assim, sou apaixonado por desenvolvimento de produtos, novas ideias e durante 8 anos, assim, trabalhei muito tempo com isso até surgir a Produteca hoje. Quando surgiu a Produteca? Bom, então, a Produteca, ela surgiu muito da ideia, assim, de utilizar a impressão 3D no dia a dia como designer, assim, eu via como uma ferramenta para agregar os meus projetos, assim. Então, eu sempre gostei muito da tecnologia em si, pesquisei muito sobre isso. Comecei a trabalhar uns 4 anos atrás com isso, assim, tive o primeiro contato, né, com uma impressora 3D, e aí a Júlia trabalhava junto comigo. E daí lá a gente começou a trocar ideia, assim, sobre o que dava para fazer com a impressão 3D, a gente foi cada vez mais curtindo, né, isso, né, de desenvolver novos produtos e já colocar em prática ali, muito rápido, processo muito agilizado. E aí a gente resolveu unir as forças e comprar uma impressora 3D, né, a gente comprou junto até para otimizar um pouco os custos no início. A gente rachou uma impressora. A gente rachou ali até a ideia inicial era a gente comprar uma impressora para cada um para ter para si próprio, assim, curtir mesmo, meio que um hobby, né? Uhum. Pra experimentar, testar, ver como é que funcionava e tal, Isso, né? daí a gente, pessoal, vamos comprar e vamos vender uns projetos para uns amigos, assim, tipo, prototipar umas peças e o que for pagando a impressora, daí a gente compra a segunda e cada um fica com a sua e beleza, né? Todo mundo fica feliz. Aí, só que a gente foi percebendo que isso poderia ser um negócio no durante. E aí a gente foi profissionalizando aos poucos, fez uma marca, o site, aí veio a ideia de fazer o site para venda de produtos próprios, né? E aí surgindo a Produteca em si, né? Que com o passar do tempo foi mudando um pouco e a gente pode ir contando um pouco mais. Mas hoje, qual que seria o foco da empresa? Assim, que tipo de produtos que vocês fazem? Como é que funciona lá, assim? Então, hoje a gente está mais especificamente focado no desenvolvimento de serviço voltado para impressão 3D, né? E aí são serviços bem variados, né? Que até no final do ano agora a gente deu uma remodelada no negócio ali e a gente subdividiu assim em 3 grandes áreas ali, que seria a parte de prototipagem, desenvolvimento técnico, assim, às vezes chega um estudante ou um empreendedor ou até mesmo um arquiteto e quer prototipar a sua ideia, quer ver como é que vai ficar. Então a gente realiza esse trabalho, às vezes a gente faz a modelagem 3D, né, do produto, né, e porque às vezes a pessoa não consegue desenhar, a gente desenha e faz a prototipação. Aí tem a área promocional, né, que a gente atende mais a parte de brindes promocionais para agências de publicidade, marketing, né, para as empresas, que é para desenvolver troféus, para fazer brindes para melhores clientes, melhores funcionários da empresa, né? Então aí Lembranças de final de ano, aquelas coisas, né? E daí tem a Produteca Eternize, né, que daí ela é mais voltada pro nicho de festas, casamentos, né, onde a gente desenvolve aí, que a gente lançou recentemente aí, o topo de bolo personalizado, então é onde a gente escaneia a pessoa em 3D, o casal lá, e faz o topo de bolo que é realmente a pessoa lá como um bonequinho, né? Tipo, exatamente. Isso é muito legal. Esse é muito legal. Você fazer uma miniatura do casal em 3D, né? Assim, tipo, escanear eles de verdade e reproduzir eles na impressora. E o legal é que depois vira um
assim, um presente e um enfeite pra pessoa deixar em casa, né? Então vira uma sim. lembrança daquele evento pro resto da vida. É, Muito legal. fazer uma pose bacana. Também ó. dá. A pose que você quiser. Pode colocar o Fazer teu um busto. assim, na entrada de casa, assim, tipo, Na imponente, parede. né? Na parede. Saindo da parede, assim. A gente chamou assim, o pessoal da Produteca para participar hoje com a gente, porque é uma tecnologia que é muito legal, que a gente se interessa bastante. Tem um bilhão de utilidades, assim, né? Claro que a gente tem uma curiosidade natural para saber como é que isso se aplica para arquitetura, e a gente vai discutir ao longo do episódio inúmeras aplicações, inclusive nessa área, assim. Mas assim, a gente é bem leigo, né? Tivemos que chamar os especialistas, os universitários. Pra gente não aqui, falar merda, pra né? gente não falar merda. Eu nunca tinha visto uma impressora 3D antes. A gente teve já a oportunidade de ir lá na Produteca e ver, foi bem legal. Mas tem várias tecnologias de impressão 3D, né? Não é só a impressora, né? É só o processo de FDM, por exemplo, que é o que a gente mais utiliza, né? Aham. Na Produtec. Tem outros processos, todos eles estão atrelados, que chamada a manufatura aditiva, né? Que sempre o processo de impressão 3D, basicamente, ele é a adição de material, né? Então, que pode ser através de fusão do material, por calor, né? Aquecimento de algo, derretimento, né? E Mas acaba... tipo, ele não esculpe nada, né? Ele vai montando. Diferente do processo produto. de usinagem, né? Aham. Que ele esculpe, ele tira material, né? Uhum. Esse ele vai sempre adicionando um material, né? Que pode ser, às vezes, um pó que, por um raio laser lá, ele esquenta esse pó e aglutina todo o pó junto, formando uma camada rígida, e aí, camada por camada, ele vai criando a peça a partir do nada, praticamente, assim, né? Tem alguns processos relacionados, que aí já são siglas mais técnicas, né? Que é a DLP, SLA, que são processos relacionados a desenvolvimento da peça a partir de uma resina que ela reage com a luz, né? Então, ou por laser também, né? Então, quando a resina entra em contato com a luz, ela tem uma sinterização ali, ela enrijece, né? E aí a peça vai saindo como se fosse de uma piscina, assim, né? Líquida, assim, vai saindo a peça meio no estilo Exterminador do Futuro. É bem isso. Tipo mágica. Não, acho que a gente pode até, assim, aqui o Felipe falou, é uma série de siglas, né? Às vezes fica difícil entender, mas a gente pode até dar esse panorama básico, assim, explicar mais ou menos como é, porque eu acho que uma das coisas que a gente tinha conversado até antes é que vocês falaram que o princípio básico da impressão 3D é pegar aquele projeto que está no computador ou uma ideia e transformar em realidade, De um né? objeto. Um isso. objeto físico e tal. E isso é muito fascinante, assim, né? Parece que aquela vez que a gente foi visitar vocês lá na Produteca, pô, a cabeça parece que explode de tipo, caramba, quantas possibilidades tem isso. Fica até meio perdido, assim, o que eu posso fazer com tudo isso, né? É uma Mas- peça na academia, de repente, assim. ou Pra um que vizinho. eu não sei o nome, etc. Que eu vi, assim, que acho que, se eu não me engano, a primeira impressora 3D foi inventada por um cara lá, o Chuck Hull. Uhum. É isso Chuck mesmo, Hull, né? Isso. Porra, daí é de 1984 a primeira que ele faz, assim. Porra! É, tipo... Tem tua idade, olha só. É verdade. Será que você não é um objeto 3D, João? Talvez. Pode, se eu descobrisse Alguém isso aqui já? agora. Ia ser chocante. Você chocou. Mas que ele utiliza a estereolitografia, é isso? Isso. A Cara, estere- mal tinha computador em 84. Pois é, será que mentira? Tá errado isso. Não, é verdade. A estéreo é de resina, né? Isso, que antigamente ela ainda era assim um processo muito assim rústico, assim, Rudimentar vamos dizer, ainda, rudimentar, né? Mas ele foi percebendo que era possível tipo adicionar materiais através de um processo de reação de fotossinterização, né? Ou uma resina que reagia através da luz, ou às vezes através do laser. Ele foi evoluindo isso, né? E ele patenteou essa tecnologia. Aí foi dar origem à empresa. Esse é o cara que ganha todo o dinheiro da tecnologia? Não mais. Não mais? Quebrou a patente. Putz. Quebrou a patente e a partir desse momento surgiram outras empresas que começaram a utilizar essa tecnologia e a partir daí que estourou esse processo de impressão com resina líquida. Só quando caiu a patente dele. Claro, quando quebra a patente do cara, um monte de gente... Tá ali na vez, né? Não, um monte de gente pode pegar aquilo e desenvolver sem pagar royalties, né? E é daí que o negócio se desenvolve, né? Isso. Então, A assim, gente só tem internet hoje porque
o cara que inventou não patenteou. Senão, não ia ter. Mas é isso que é legal, porque daí, assim, durante muito tempo, o desenvolvimento estava baseado na mão de um cara, né? E aí, conforme isso foi, de certa maneira, desenvolvendo tecnologia e também barateando os custos de produção das máquinas, tipo, sei lá, não sei, nos últimos anos, começou a abrir um mercado enorme daí, né? Tanto de produção de impressora 3D e diferentes tecnologias daí, né? Que isso que é abrir o mercado, assim, para outras formas de pensar. Inclusive, tem até um documentário, Print the Legend, no Netflix, que fala justamente sobre isso e sobre essa história da quebra da patente. É bem legal. Print the Legend. Isso, tem no Netflix. Pra entender melhor como funcionou esse processo aí. Vale a pena assistir, porque, principalmente para quem gosta, não só no caso da impressão 3D, mas mostra muito o fator assim, do empreendedorismo ali, da criação de novos negócios, novas tecnologias, né? E que estava tudo atrelado a essa patente que caiu, e aí o pessoal começou a vislumbrar oportunidade de mercado, e também acho que misturou um pouco de hobby e vontade de fazer, assim, que vocês vão ver depois lá no filme. E assim, é interessante que mostra esse movimento crescente lá nos Estados Unidos, a rixa, a briga pela corrida do ouro ali, sabe, assim, pela descoberta de uma nova tecnologia e fazer ela da melhor forma e ganhar mercado, né? Então é um filme bem interessante, assim, vale a pena assistir. Legal. Porque isso, assim, né, eu não sei, eu olhando né, como a gente começou a pesquisar isso, mas parece que, cara, é o tipo de uma nova revolução, assim, né? A ideia de que as máquinas, você consegue produzir aquilo que você quiser, inclusive objetos da tua casa, objetos, enfim, desde casa até objetos espaciais, sei lá, N coisas, e isso parece que daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai ficar muito acessível para todo mundo, assim, né? Então, parece ser uma nova revolução de coisas de produção em casa, de produção daquilo que você queira, com exclusividade, personalizada, etc, etc. E isso são as mais múltiplas escalas, né? A gente pensa nessas impressoras 3D pequenas hoje, né? Pra você fazer pequenas peças, mas você transporta essa tecnologia para outras escalas e vai transformando num processo completamente automatizado. Sim. Então, a manufatura ali, aquele processo de você fazer a pessoinha... Pô, casa, né, gente? Tijolinho por tijolinho. Não parece esperto. Então, você tipo, uma pessoa sentar um cimento, tijolo, cimento, tijolo. Então, É automatizado. E o bacana da impressão 3D também é a parametrização, né? Porque até então, qualquer objeto que você for fazer, que você fazia em 3D, era uma escultura. Você ia até lá, tirar o material, né? Que nem você estava falando. E desse jeito não. Desse jeito você programa antes e sabe exatamente onde o negócio vai jogar Isso, depois. ela vai ter as medidas exatamente como você modelou, os detalhes exatamente como você modelou no computador. Então ela sai perfeita mesmo e muito bem detalhada. Na impressão 2D, tem vários tipos assim, de resolução, né? Na 3D eu imagino que também, né? Tem impressora que consegue fazer escalas menorzinhas, assim, com mais detalhes, e outras que só consegue fazer maiorzão. Isso, assim, isso depende muito do tipo de impressão. Por exemplo, as impressoras que imprimem em resina conseguem fazer um detalhamento bem maior, em comparação com a FDM, que é a que a gente utiliza, que é por deposição de filamento. Mas a gente também tem o setup da qualidade na hora de imprimir cada peça. Então, dependendo da altura da camada que ela vai ser feita, isso influencia na qualidade da peça. Ah, tá. Tem o print rápido lá, né? E... Que nem rascunho. Rascunho e o qualidade ali, né? E aí, quanto menor a camada, maior a qualidade, e sempre vai levar mais tempo para imprimir, né? Então, é sempre um estudo caso a caso de cada peça para ver o que vale mais a pena. Que eu tinha visto já na televisão, na internet, a tecnologia é a mesma que vocês usam, né? Que é um filamento plástico, né? Que passa por como é que é o nome dessa? FDM. Essa é a FDM. FDM. Vamos dar uma geral, que daí a gente Vamos, vai só pra decorando revisar aqui. Resumo? Não, resumo não, mas é porque é sigla pra caramba, eu tive dificuldade pra... Não, porque Qual assim, que é qual, né? só pra gente passar dentro dos processos, eu acho que tem os processos que a gente tinha conversado, que são processos subtrativos, né, que são aqueles a gente tem um objeto, um material e vai esculpindo bloco ele. de madeira ou Isso. de aço. Que não são impressão 3D, Isso é. fazem parte do grupo de fabricação digital. Uhum. Então, esses processos que vão desbastando o material, por exemplo, máquinas CNC, utilizam um pedaço de madeira, ou às vezes até metal, dependendo da máquina, e vão desbastando como se fosse esculpindo de um modo computadorizado a peça.
e aí ela sai ali pronta, que é o inverso da impressão 3D, que vai adicionar o material. Que a CNC, tipo, é como se fosse uma... Tipo, é uma máquina que geralmente ela tem o eixo, né? O XYZ, ela se movimenta nesses eixos e tem uma fresa na ponta, como se fosse uma furadeira. Isso. E daí ela, né, vai girando aquilo em alta velocidade e desbastando o bloco de madeira, aço ou qualquer outro material, assim, e esculpindo a peça nesse bloco. E aí também dentro desses processos que tem o corte a laser também, que é mais ou menos Também a mesma lógica, né? Isso. O corte laser, ele é o XY ali e ele corta, geralmente é um corte ele 2D, né? Ele não consegue fazer volumetria, assim. Então, geralmente, o corte laser, ele funciona para chapas, né? Então, geralmente é chapa de madeira, de acrílico, de metal. Tá limitado numa espessura Daí ali, vai ser né? a partir de um desenho 2D, ele vai ler as linhas, né? Uhum. Que estão no desenho em vez do modelo 3D. E daí, impressora 3D tem várias. O que eu anotei aqui, vocês vão... Se era isso aqui mesmo, né? Mas vamos lá. Resumo geral, vocês anotarem em casa. Anota aí. Depois vai ter uma prova no site pra baixar. Vai ter E o Cazu vai dar nota. Vai corrigir. Prova discursiva. Eu vou embaralhar todas as siglas daí, entendeu? Não, aqui é assim, que eu vi, vamos lá. A FDM, que basicamente é fusão e deposição de material. Isso mesmo. Isso, que é a que tá mais popular no mundo hoje em dia. Que é essa do filamento plástico que vai Isso, colocando essa em que a gente camadas, Vai né? utiliza, depositando inclusive. camada por camada, uma em cima da outra. Que funciona, basicamente, como se fosse uma cola quente, né? Ele espreme, né, o filamento plástico e ele vai desenhando uma camada em cima da outra. É tipo uma cola quente presa nos Nos eixos. Num eixo. Isso. De uma forma bem mais detalhada, mas é basicamente isso. Você viu? Ou seja, você estragou com o negócio. Simplificar isso aqui. Você falou uma besteira, você tava... Não é isso. Não, a gente sempre fala isso também, porque é fácil de explicar, né? Viu? Cola quente. É que eu sou muito didático. Vocês não entendem. Não, o pessoal fica impressionado. Mas que, que eu vi também, que normalmente, às vezes, dependendo do tipo de peça, principalmente peças em balanço, coisas que tem que estar suspensas, normalmente precisa fazer um apoio, né? Que até vocês mostraram lá. Às vezes quer fazer precisa fazer um suportezinho, sei lá, num vão de janela, na maquete que vocês mostraram. Isso. Precisava fazer um pequeno suporte, que aí... Depois quebra. Isso, depois que Quebra o na plástico lixeirinha. tá solidificado, quebra, lixa, né? E fica pronto. É como se fosse uma escora de obra, assim, na verdade. Porque ele não consegue, né, no ar ali, depositar material, assim, né? Ele precisa de um apoio, como é uma camada em cima da outra. Aí tem uma outra aqui que é a SLA, que é essa estereolitografia. Que daí é uma solução, uma resina líquida, né? E aí essa resina vai se solidificando, que pode ser, às vezes, por um processo laser ou por fotossinterização ali, né? Às vezes eles têm utilizado retroprojetores, assim, que vão colocando uma imagem e aí, a partir daí, ela solidifica, né? Então, basicamente, a luz passa na camada, ela sobe uma coisinha de nada, daí passa de novo e assim vai solidificando e a peça vai surgindo. E ela fica dentro daquela solução que você falou, né? Da líquida, resina, ela fica como se fosse uma piscininha ali. E vai saindo dali conforme a peça vai sendo feita. A resolução dela pode chegar a 30 microns, 20 microns, e isso é menos que 1/10 de milímetro. Então, assim, é incrível. A resolução é gigantesca. Então, você praticamente... Perfeito, assim. Sai a peça perfeita, lisa, né? Tipo, parece que é uma peça produzida numa máquina industrial. Assim. Então, assim, a qualidade é excepcional. Assim. Com custo também, né? Também excepcional. Claro, nada tem preço à toa, né? E daí que eu vi que... Porque normalmente a SLA, ela é feita com laser, né? Então, normalmente é como se fosse um desenho... Isso que você falou, às vezes, de imprimir uma projeção, né? Isso. Que eles até dão um nome, acho que é DLP, que é o DLP, da projeção, isso. Que é processamento de luz direta. Que, na verdade, em vez de ser um feixe de raio laser, ou sei lá, raio laser é estranho, né? Isso. Mas que daí trabalha mais com a ideia de uma tela inteira, né? Quer dizer, fazer a camada já inteira, ele imprime e gera ali através de uma tela. LCD. Como é que é? Deu pra entender? Não. Gabriel, a didática. Então, assim, mesmo esquema de ter a resina,
Uhum. Só que em vez de ser Tem tipo uma caneta laser que tá ali desenhando, Aham. na verdade é uma tela que fica e manda, tipo, Que projeta. projeta a parada. E daí, Pra camada inteira. É. a camada inteira. Entendeu? Geralmente a estrutura Caraca. da máquina é a mesma, assim. Eles só alteram ali o detalhe ali, que é só a projeção, que pode vir vem de um projetor ali, uma projeção de uma imagem, daí muda também o tipo de resina. Uhum. E no outro caso lá da SLA, que vem é o raio laser. Caraca. É o laser mesmo. É difícil explicar com É. palavras. Com O uma ideal é assistir uns videozinhos pra conseguir entender imagem. É. Mas depois um a gente pouquinho passa de cada os links. processo. Aí. Mas aí tem um outro que é o SLS, que é sintetização seletiva laser. Que daí... Ele fala rápido, né? Sintetização seletiva laser. Isso. S. Mas que trabalha com pó, né? Isso. O processo é basicamente o mesmo das outras, mas ela utiliza pó, que pode ser um pó de metal, às vezes é pó de gesso, aí varia de impressora para impressora, e que funciona com o mesmo processo da resina, por exemplo, mas ele vai solidificando e fundindo esse pó. Com calor ou processo Isso, químico? através do calor mesmo. Calor? Uhum. Mas que dá uma possibilidade de utilizar diferentes materiais também, né? Tipo Isso. Também. Aí porque gesso, eu vi nylon, vi outras Nylon coisas, né? também, sim. Metal. Perfeito. Assim. As peças de metal são bem legais, assim. É. Pecinhas minúsculas com Resolução detalhamento super boa incrível. Soldadinho de chumbo, Aham. another level, assim, né? Another level. Pro. O que eu vi daí desse processo é que tem que fazer uma bagunça grande, assim, porque como é o pó, aí depois que termina, sai um bloco, assim, o objeto tá dentro de um bloco, aí você tem que... Você vai escavando, assim, É. como se fosse um explorador. Ah, É, tipo... Você vai descobrindo É, ali. É vai- tipo um vai arqueólogo. Cavando Arqueólogo. a É. peça. Com a E aí escovinha existe ali. uma outra máquina pra onde você leva a peça, onde você tem uma espécie de luvas, assim, você coloca a mão e vai limpando ela, fazendo todo esse processo Porque daí de lava, tirar o né? excesso de material. Daí a Multijet, que é uma combinação daí de resina plástica com emissão de luz ultravioleta. Que na verdade é como se fosse a FDM, Uhum. só É. que... Ele olha assim, Sim. Sim! Mas que é FDM É isso aí. combinado com essa questão de agilidade Da de impressão. fixação, É, né? Do aham. caso do raio, né? que daí fica uma luzinha igual a do dentista, assim. A Multijet é interessante, sim, porque ela tem essa questão da aglutinação do pó ali, só que ela atrela junto aglutinantes de cor, né, no caso. Aí ele já faz a peça sair colorida. Então, você tem Colorida. uma pessoa escaneada em 3D, daí você já consegue sair ela exatamente na cor que ela, na forma que ela foi escaneada. Fantástico. porra, que legal. Caramba. Já sai pronta totalmente a peça, já pintada, né, no caso. Porra. Porque esses processos que a gente foi falando até são processos que sai a peça numa cor só, né, que a gente falou anteriormente, os outros processos. Até esqueci de falar aqui, mas geralmente é uma cor só, que você pode fazer por vez. Né? Por camadas, por- digamos assim. É, Tipo, sim. É lógico que não é, na FDM tem agora possibilidade de você imprimir em mais de uma cor, mas aí são evolução da tecnologia mesmo, né? Mas é bom assim o pessoal saber que geralmente na impressão 3D você tem esse limitante, né? Você põe um É. filamento lá que vai ser É. de De uma cor sim. e ele vai cuspir o filamento lá até o final. Ele Uhum. vai diferente de impressora de papel, né? Que ele faz a mistura das cores ali, né? E vai surgindo várias É. outras cores, né? Sim. Nesse caso, ainda não está de forma popular, mas tem já o pessoal desenvolvendo bem isso, a questão de você misturar cores como se fosse um RGB, CMYK ali, né? Você vai misturando as cores e ela vai fazendo essa programação ali junto num bico único, entra mais que uma cor. Assim. Então ele consegue fazer essa programação. Como se Então, fosse uma impressora. você quase coloca- um jato de Só que na tinta 3D, ali. né? Ainda é uma coisa bem nova, mas já estão começando a desenvolver. Hoje eles já fazem, assim, por exemplo, duas cores. Coloca lá amarelo e verde, e daí ele vai misturando eles e vai fazendo um gradiente de cor na peça, variando, assim, com um gradiente, assim. Então, hoje já é comum, isso Sim. já Uhum. existe, né? Então, mas agora a ideia dos caras é fazer a junção de cores para gerar novas cores junto e conseguir, tipo, novas tonalidades. É, que parece uma coisa que vai, tipo, acontecer rápido, assim, até. É, Uma a gente coisa fala assim, natural estão disso, né? desenvolvendo, só que tipo, a tecnologia hoje evolui tão rápido, Mês que vem né? já saiu, né? Segunda-feira, Uhum. quando lançar o podcast, isso aqui já Já tá vai atrasado. estar passado. É passado já, tudo isso é passado. É engraçado que as coisas ficam obsoletas muito rápido mesmo. Até eu fiz meu TCC sobre isso quando eu tava na faculdade, e quando eu fui pegar livros pra estudar, eles já não faziam sentido nenhum, Ah, sabe? já é Então tudo atrasado. nada mais servia pro Não, momento. tipo, Então, livros, né? O que é isso? livros. Livros são coisas impressas em impressora 2D. Nossa!
Então, para criar esse produto, né, fantástico, né, tem que ter um processo antes de desenhar, de criar, de estar dentro de um software específico que possa ir para impressão. E como é que é, assim, queria saber de vocês, assim, como é que são, que tipo de softwares que vocês usam, quais são possíveis de usar, como funciona? Como é que eu faço? Como é que eu faço para imprimir? Então, não é tão mágico quanto parece, né? Então, assim, existem diversos bancos de modelo 3D já na internet, com quase tudo que vocês imaginarem. Então, se eu quiser uma miniatura dessa mesa, provavelmente eu vou encontrar na internet um modelo 3D para imprimir. Inclusive, esses dias vi um post falando que a NASA disponibilizou não sei quantos modelos 3D para você imprimir. Modelo 3D de nave, de planeta, Que de legal. astronauta. Caramba. Então, assim, Tem a Millennium Falcon? tem tudo que você quiser. Legal. Então, assim, já vi Ford disponibilizando o modelo de carro. Então, uma série de coisas que você encontra para imprimir. Até objetos funcionais mesmo, para usar em casa. Então, existem já esses bancos que você pode simplesmente baixar, fazer o setup da impressão e imprimir a peça. Agora, quando essa peça não existe, exige um projeto e tudo mais, que é algo que acontece muitas vezes, a gente faz a modelagem 3D. Então, basicamente, o software da impressora lê o modelo 3D STL, que é o modelo que a gente acaba exportando o modelo 3D para esse formato para a impressora ler. Então, a gente na Produteca, por exemplo, utiliza bastante o Rhinoceros para modelar em 3D e o Fusion 360, que é um software que foi lançado recentemente e que está também com uma pegada bem legal. Ele é paramétrico, então você consegue alterar as medidas e isso altera a peça inteira sem ter que refazer. Uhum. Então, a gente utiliza basicamente esses dois na Produteca hoje em dia. Pergunta que não quer calar. Dá pra fazer do SketchUp? O Rhinoceros tem bastante gente que usa no meio da arquitetura, mas o SketchUp é o É mais o campeão, difundido, né? assim, né? Sim. Tem como exportar do SketchUp para STL, mas exige um plugin que faz toda essa exportação. O que acontece é que a modelagem 3D para impressão 3D não pode ser uma modelagem 3D qualquer. Então, ela exige um certo estudo da impressão 3D para que ela tenha uma qualidade boa e que ela funcione na impressão. Então, por exemplo, na arquitetura eu sei que é utilizado muito só a casquinha, assim, Só né? a face, é. Só a face. Então, isso já complica para a impressão 3D porque ela exige uma certa espessura, um modelo 3D mesmo para fazer a impressão. Então, o ideal é que essa modelagem já seja feita pensando na posterior impressão 3D para já ter uma qualidade legal e tornar isso possível. Mas, tipo assim, pensando na espessura do filamento. Isso, que depois ela que vai- seja um modelo sólido, porque a impressão 3D exige um modelo sólido para imprimir, não somente uma face. Então tem que ter uma certa espessura para ela conseguir ler como um sólido mesmo e não só como uma superfície. E essa espessura, vocês que determinam? Ou você imagina o que vai ficar melhor para aquele tipo de... Isso, aí vai muito do projeto mesmo e da espessura que você precisa para a peça real que vai ser impressa. Então, se ela for muito fina, ela vai ficar muito frágil, exige uma espessura mínima. A gente geralmente coloca um perímetro, porque a impressão 3D faz o contorno da peça. Então, ela tendo pelo menos 3 contornos já garante uma resistência melhor para a peça. Sempre prestando atenção na espessura e no tamanho dos detalhes para ficar legal na impressão. E o que é interessante também, porque cada projeto, na verdade, vai exigir tipo, um pensar sobre, assim, além do objeto, como que isso vai ser impresso, né? Então, vocês fizeram uma maquete, né, de uma casinha, e aí tem uma questão de como estruturar isso, porque tem a questão da resistência do próprio material e como isso vai parar em pé. Então, muitas vezes tem que fazer suportes, e acaba, às vezes, vocês têm que mudar o projeto. Isso, às vezes existe uma adaptação do modelo 3D para imprimir. Muitas vezes a gente se depara com modelos que têm, digamos, áreas de impressão que seriam feitas no ar, que não tem uma base para ser impresso. E como a impressora vai depositando camada por camada, se ela não tiver sempre um apoio para se suportar, ela vai imprimir no ar e vai derreter e vai virar uma meleca e a peça vai ficar toda estragada. Então, quando isso acontece, a gente utiliza suportes no modelo 3D que vão fazer esse apoio e que vão grudar na peça de forma muito sutil para serem retirados depois. Então, elas só vão servir ali de um apoio na hora da impressão
e depois são descartados. E qual que é o... Tem muito acabamento que você tem que fazer depois, assim, dela impressa? A peça geralmente já sai com uma qualidade bem legal e com acabamento bom. Hoje em dia a gente usa acabamentos assim, se a gente quer uma superfície mais lisa ou uma cor diferente ou até algo mais fosco e mais bem acabado, a gente utiliza lixa, às vezes massa, faz todo um acabamento e pinta depois. Também dá pra fazer isso. Não, pra maquete, isso é fantástico, né? É fantástico. Quantos anos da minha vida eu perdi Anos não, né? Noites que eu fiquei me Virando colando. Não, e o que eu acho legal, assim, é porque existe a possibilidade de fazer os objetos 3D, mas também a combinação de diferentes técnicas, né? Que nem, por exemplo, você pode imprimir uma coisa em 3D, depois fazer um corte a laser, somar com isso, agregar com, sei lá... Madeira, Madeira, exatamente. Assim, então, a possibilidade que isso tem é enorme, né? Essa combinação de outras tecnologias de impressão 3D ou de recorte e tal, que são infinitas, assim, né? É interessante que une, na verdade, esse universo da fabricação digital, né? Que o pessoal vem trabalhando muito. Então, dá grandes possibilidades da pessoa, através de máquinas hoje que estão acessíveis, né? A tecnologia hoje, para esse tipo de negócio, está muito acessível. E você poder tangibilizar produtos de forma muito mais rápida do que era há alguns poucos anos atrás, né? Quanto tempo demora pra fazer um projetinho assim? Então, na verdade, é bem variável isso, porque você pode... O que mais impacta no tempo de impressão hoje, de prototipação, né, da peça ali, é a altura da peça, né? Vamos dizer que a altura é o vilão, né, da impressão 3D, Sim. porque é onde vai levar mais tempo e com o tempo leva-se um pouco... você fica com a máquina não parada, né, mas exclusiva para aquilo ali, exclusiva né? para aquele produto, né? Então, a altura é algo que impacta bastante. Só que assim, tem peças que são altas e são impressas mais rápido do que peças menores, porque daí tem aquele fator da resolução que a gente falou um pouco Sim. antes, que é a resolução de impressão, que são o tamanho da altura da camada. E quanto maior a resolução, ela vai ter uma definição bem melhor, né? Então você quase não vai enxergar as camadas, né? Com uma resolução muito boa, só que você leva muito tempo, né? Para fazer, exato. Então, você pode fazer um vaso lá de 20 centímetros de altura, às vezes mais rápido do que um chaveirinho lá de 5 centímetros de altura. Vai depender da resolução que você colocou e também se vai ter um preenchimento maior também da peça interno, né? Porque o preenchimento da peça, a gente falou aqui, a Júlia comentou, né, sobre a peça ser sólida, o desenho ser sólido, e daí o que a gente pode fazer é que, para otimizar e gastar menos material e menos tempo, a gente faz a peça um pouco mais oca, né? Então ele não é um sólido 100%, Sim, né? aham. Então a gente faz, às vezes, 20%, 15% de material internamente, já é o suficiente para dar estrutura e rigidez para o que aquilo vai ser utilizado, né? Então, na maioria dos casos, é isso que se aplica. E aí você ganha tempo, né? Também reduz custo na parte de prototipação por menos material, né? Então, tem uma série de artifícios aí. Só pra eu ter uma ideia, assim, eles trouxeram vários projetinhos, tipo, várias impressões, né, da Produteca que estão aqui. Essa casa demorou quanto tempo? Não, essa casa é do Simpsons. É, muito importante, não é uma casa qualquer. É a casinha dos Simpsons. Super Então, fantástico. Que escala que é essa, Gabriel? Ah, é. Vamos pra 3333? Compra Fox. E quanto tempo demorou pra imprimir essa? Então, essa casa, ela levou em torno de umas 16, 18 horas, assim, para imprimir no total, porque ela tem o telhado separado, aqui em peças separadas, né, e aí ela foi feita a estrutura dela em outra cor, e o telhado, né, a gente quis diferente, tá? E aí a gente tá terminando ela ainda, falta as janelas e portas, essas pecinhas dá para fazer tudo separado, né? As janelas, portas, então essa é a ideia. Mas é grande, né? É uma escala grande, então não é tanto Tem tempo uns assim. 30 centímetros por 30 por 20, assim, por 15 de altura. É uma escala bem razoável, assim, para apresentar o projeto para um cliente, eu acho que é Perfeito. bem interessante, porque você, por exemplo, né, nesse caso aqui, você tem o telhado, você pode tirar o telhado e mostrar
mostrar os cômodos da casa e ver como eles podem ficar à disposição, sofá, TV, cama, né? E brincar com o cliente com essa disposição e com essa... Já fazer o cliente se sentir em casa, né? Uhum. Tipo, essa é a sua casa, aqui é que você vai poder, sei lá, tomar um chá, aqui que você vai assistir TV, aqui que, né? Então, assim, já vai criando esse gosto, né, com o projeto, assim, eu acho que o cliente vai comprando mais ainda. Não, ele facilita demais a compreensão do projeto, né? Porque muitas vezes a gente só na impressão, no 2D, planta, corte, o cliente acaba às vezes se perdendo, às vezes nem tá entendendo o que a gente tá falando ali. Então a questão de maquete, que é uma coisa que a gente sempre fez muito na faculdade e tal. Alguns escritórios continuam fazendo, né? Enfim, profissionalmente, assim. Mas acaba que pra gente no dia a dia a maquete toma muito tempo pra gente fazer o corte, recortar e tal. Às vezes tem alteração de projeto, acaba que não vai pra frente. Então as maquetes acabam sendo maquetes muito de estudo, né? Muito pra uso interno dentro do escritório. E o tipo de maquete que você pode ser impressa em impressora 3D é tipo de maquete de apresentação, né? O que também dá é flexibilidade no que você está criando, né? Porque quando você está fazendo lá com triplex, você só vai fazer uma parede reta. E quando você faz uma impressão 3D, você tem formas mais malucas. Sim, pra dá pra fazer trabalhar, uma casa redonda, uma casa com várias curvas. Dá pra pirar em tudo. Flexibilidade. Dá pra fazer E o que até pra quiser. fazer, assim, não pensando no prédio inteiro, mas se você fazer detalhes construtivos, fixação de esquadria, uma membrana. Eu já vi um pavilhão na China que foi feito recentemente uma exposição também que eles fizeram em impressão 3D. Eu vi Vários também. módulozinhos, né? Que era tipo uma colmeia e foram encaixando. Então vai dando muita flexibilidade de forma. De forma Que a mesmo. gente ficava limitado antes. Mas o que vocês acham que é a maior dificuldade pra vocês, assim, quando chegam lá, sei lá, alguém traz um projeto, um 3D, um modelo 3D e fala, ó, quero imprimir isso aqui. Por exemplo, eu chego lá com o SketchUp e tal. Quais são as maiores dificuldades que vocês veem, assim, como antes de imprimir, né? Geralmente, ainda não... As pessoas... não tá claro, né, como que é, assim, a saída do arquivo para a impressão 3D, né? No caso, que é o fechamento do arquivo ali, né? Você pode chegar com uma ideia, às vezes, no 3D, um esboço, mas às vezes ele não quer dizer que ele tá pronto para ser impresso, aquela peça, né? Então, a dificuldade que a gente tem aí é fazer essa análise, que às vezes pode vir de softwares variados 3D, né? Fazer, então, a análise do objeto em 3D para ver se ele tá, tipo, às vezes tem alguns gaps, né, que são, tipo, alguns buracos, ou às vezes são faces que não estão conectadas e daí não fecha o sólido perfeito, né? Isso a impressora nem reconhece. Se você jogar umas faces atravessadas lá, ela não vai reconhecer como um objeto, assim, ela vai tentar reconhecer, mas vai sair Vai ficar uma coisa louca. Assim. vai sair Vai uma coisa desistir, muito não quero. louca, assim, sabe? Então, Ela não vai gostar. Então, assim, para você ter qualidade de impressão, tudo tem que ter... depende de um bom modelamento 3D. Então E daí... rola bug na impressora igual nas impressoras, tipo, da vida, né? Tipo, Fala bastante. Depois Não, a gente pode mandar pra vocês umas fotos de bugs, é bem legal. Pô, deve ser bem engraçado, né? Tem. Porque impressora, assim, 2D, eu não sei o que acontece, mas lá no escritório dá muito problema. Tipo, eu costumo falar que o ser humano não evoluiu pra impressora normal, assim, sabe? O cara vai pra lua, mas não consegue fazer uma impressora imprimir um papel, né? Sim. Mas porque assim, uma das questões que parece muito fascinantes para arquitetura é, bom, eu fiz o meu modelo, estar no SketchUp e queria ter uma impressora dessa em casa, por exemplo, né? E já imprimir isso. Eu vi alguns escritórios daí fora do Brasil que tem isso, assim, tem uma impressora dentro do próprio escritório e aí os caras fazem esses testes já até para, enfim, fazer diversos estudos dos projetos, né? Mas aqui no Brasil eu acho que ainda é muito caro ainda, né? E como você falou também, a dificuldade de execução de imprimir 3D não é simplesmente eu dentro do meu escritório pegar o SketchUp e jogar lá. Quer dizer, eu tenho que desenvolver um outro modelo para fazer e tal. E também eu não sei qual que é o custo, por exemplo, a máquina que vocês têm, quanto custa isso para de repente um escritório ter. Como você falou ali, a dificuldade, às vezes, que nem o arquivo vem do SketchUp e precisa ter um plugin para exportar para impressão 3D. Então, existem hoje plugins para facilitar um pouco a vida disso, né? Sim. Mas com relação, tipo, a custos, né, também de ter uma máquina e ser acessível, né, dentro do escritório. Hoje
hoje você tem máquinas que podem surgir valores de 5 mil, 10 mil reais, 15 mil. Depende um pouco, né? Isso falando do universo da impressão FDM, né? Que é a mais popular e mais acessível, né? Mas são máquinas, assim, que você consegue encontrar fabricantes aqui no Brasil. E, assim, dependendo do escritório e da demanda, vale a pena ter, né? Então, assim, dependendo, às vezes, vale a pena você acabar apostando e testando ainda essa prototipagem, que pode ser feita em birôs e escritórios só focados nisso, que é o que a gente faz também, né? Sim. Mas experimentando até a hora que você tem uma demanda suficiente para agora eu vou ter minha própria máquina ou eu domino a tecnologia. Só que às vezes você tem que ter alguém especialista na equipe para trabalhar só com isso, para você conseguir fazer de uma forma efetiva e com qualidade. Assim, é um trabalhinho pra, assim, é muito erro e acerto, refinamento do setup da máquina, da impressão. Então, pra chegar numa qualidade legal de impressão, assim, e não sofrer mais tanto com bugzinhos, vai um tempinho. Não é tão fácil. Ela dá muita assim. manutenção, assim? Dá muito problema? Depende muito da máquina, porque assim, existem vários tipos de máquina. Muita gente tem máquinas que eles chamam de rap, que são as máquinas que as próprias pessoas acabam montando. Então, compra o kit, muita gente que curte isso, curte montar máquina, como hobby mesmo. Então, compram o kit da máquina, ou mesmo as peças, e montam do zero. Uhum. Geralmente, vai ser uma máquina um pouco mais, como eu posso dizer, Rudimentar. mais rudimentar. Funciona muito bem, Uhum, mas não tão robusta quanto uma de aço que você compra, por exemplo. uhum. Então, depende muito do tipo de máquina. A que a gente tem, por exemplo, funciona super bem. É assim, claro que toda máquina exige manutenção. Claro. Então, tem que cuidar, tem que limpar, tem que passar um olhinho ali, um olhinho aqui, cuidar. Um e tudo mais. WD-40, né? Isso. Às vezes uma silver tape. Tem uma questão que eu acho que é... Porque você começa a ver notícias e, assim, as notícias parecem muito malucas, né? Você pode começar a fazer prótese, pode fazer órgão humano, pode fazer comida, Eu vi isso daí chocolate. também. O cara Sim. imprime a barra que você quiser. Pizza, o cara imprime. Já tá rolando essa. Pizza? Sei lá, Tem, faz o que tem. você quiser. Tem. Sério? Uhum. Sério. Às vezes a azeitona entope um pouco na saída. O caroço fica ali, mas você vai com palitinho. Ai, sai. É. Mas aí, assim, é muito legal, porque parece assim, pô, de repente, sei lá, você perdeu tua chave de fenda em casa, né? Daqui a pouco você vai fazer outra. Mais uma. Né? Exatamente. Então, e ao mesmo tempo, coisas que são, por exemplo, o pessoal que tem carro antigo, né? Às vezes é muito difícil encontrar as peças, raridades. Aí os caras começaram a fazer, né? Porque tem impressoras que utilizam metal, então você consegue reproduzir aquelas peças que você já não estava achando. Enfim, bicicleta, sei lá, qualquer Sim. coisa, utensílios domésticos. E também eu vi uma notícia do governo dos Estados Unidos que fez um lançador de granada, assim. Então imprimiu uma parada dessa. Porra, legal. O que é, assim, gera morte e tal, o que não é legal, mas... Não, mas... Tava pensando assim, pô, de repente na guerra você leva essa impressora, né? Acabou, vai fabricando gente! outras. Não, ele fez um lançador, né? Pode ser de granada, pode ser de flores. O que ele vai colocar lá dentro. você Nossa, não que sabe, bonito, né? Gabriel. Você não sabe. Que ingênuo. Mas assim, acho que é uma gama de possibilidades que tem, né? Muito grande. E assim, além dessas máquinas que a gente tem para nível mais doméstico, máquinas menores, existem máquinas enormes dessas outras tecnologias que a gente comentou aí, de impressão 3D, que são utilizadas para nível industrial mesmo. Então, máquinas caríssimas, grandes, que imprimem com metal, com materiais bem mais fortes, e que aí são utilizados para essas outras aplicações. Então, já se faz peça de avião, impressão 3D, motores de carro, uma série de coisas. Casa, né? Casa, aí já vem outra parte legal também. Já tem Casa, vários como é que é? projetos. Dá pra fazer? Pelo que eu vi uns vídeos no YouTube, na verdade é um braço. É um braço mecânico que funciona da mesma forma que um bico da impressora nos eixos. Ele é computadorizado, mas ele é solto. Então a mesa de impressão dele é o chão, né? É o próprio ambiente. É como se fosse uma grua, assim. E a parede do vídeo que eu vi, pelo menos a parede não era maciça. Ela fazia uma parede por fora, uma Isso. parede por dentro Com e de uma metal malha dentro. interna, né? Uhum. E daí até as janelas, as portas também eram impressas, só que daí em partes
separadas Aham. e foram todas E depois encaixadas. adicionadas. Mas é basicamente um braço gigante que vai depositando concreto e formando a parede de uma casa. Uhum. Então, em um dia, tem uma casa feita ali. 24 Inclusive, horas. tem projetos que utilizam terra para fazer isso também. Eu vi Além também. Terra? Como se fosse Terra. tipo um adobe, Sim. assim. Caraca. Em vez de concreto, né? Uhum. Eles usam a Eles terra do estrudam próprio... a própria terra. Eles estudam a própria terra lá. Então, terra, lama, mais umas fibras, ele mistura isso tudo e faz essa... E começa a sedimentar ali as paredes e faz com isso mesmo. Acho que é uma... Eu vi lá uma empresa italiana que faz isso daí. Isso. O cara que inventou essa técnica, ele se inspirou num João de Barro da Itália lá. Que Como é que é o nome? é... Então, Giuseppe Giuseppe de Barro. O objetivo realmente é fazer casa de baixa renda, né? Que você pode fazer muito rápido com o material que você encontra. A ideia dele de usar a terra é que o material que em qualquer lugar do mundo vai ter. Né? Sim. Se for fazer casa para uma tribo africana lá, concreto eu não sei se ele tem, mas terra... Não, mas é genial, até por questão de, às vezes, desastres naturais, com a questão de Sim. refugiados e tal, é uma produção super rápida. Não, mas né? mesmo essa casa que eu acho que eu vi que era na Rússia, que era uma casa impressa, que foi impressa em 24 horas, É. o custo total da casa ficou tipo $10 mil. Assim, uma casinha pequena, era tipo 30 e poucos metros quadrados, assim. Mas você poder produzir Uma habitação... casa com $10 mil, né? isso, Porra, e tão rápido, né? Não, e super rápido, exatamente. eu acho que para áreas de emergência, assim, isso daí é fantástico. E eu vi alguns outros usos, assim, bem interessantes. Eu vi que na construção da Sagrada Família, lá na Espanha, né? Que talvez seja a construção mais longeva da história, eles estão Sim. desde a época do Gaudí fazendo, né? Mas agora eles estão usando a impressão 3D para fazer as esculturas em gesso que vão ser colocadas lá na capela. Lá. E aí Que que legal. Capela, a puta de Na- uma Ela capela. naquela igrejinha lá, pequenininha. puxadinho, Na capelinha. fazendo puxadinho, né? Estão fazendo lá com impressão 3D. Não, mas é interessante porque até lá a Espanha é uma das referências também em puxar um pouco a tecnologia de impressão 3D. Eu acho que talvez por isso que eles estão optando lá, né? Eles estão puxando forte essa tecnologia, muito porque o governo local lá incentivou Incentiva, né? a fabricação digital no país, assim, como cultura e desenvolvimento tecnológico, assim. Então acho que aí eles estão aproveitando o gancho aí, né? E agora, uma das outras coisas que eu achei mais fantástico é um projeto que eles têm na Holanda de fazer uma ponte. Você viu isso? Sim. De fazer uma ponte em impressão 3D, é uma ponte de aço. Então, é num rio, acho que em Amsterdã, no centro de Amsterdã lá, que eles vão fazer. E daí, tipo, é genial, assim, tem uma máquina de um lado do rio, outra máquina do outro lado do rio, e elas vão construindo a ponte. Pra se encontrar no meio. E daí elas mesmas vão subindo Em na cima- estrutura que elas Em estão cima da criando. própria ponte. E delas vão se encontrar no meio e, nossa, vai ser lindo. Vai ser lindo, realmente. Não, vai rolar um beijo. Chega Dá no um meio erro e de tá- e 50 tá centímetros. desalinhado, Não, né? se fosse no Brasil, com certeza não ia encontrar. Cara, tipo assim, é uma ponte pequena. Tá? Não é uma Rio-Niterói, assim, é uma ponte de pedestres. Só pra deixar mais claro. Tipo, sei lá, deve ter 8 metros a ponte, assim. Mas, né, já é alguma fantástico, coisa. Mas eu acho que na arquitetura, as possibilidades, assim, só para trazer um pouco pro nosso lado, né? Mas assim, tem, acho que tanto essa questão da maquete, de visualização pela gente e pros clientes, né? Eu acho também essa questão de fazer os protótipos numa escala maior, né? Essa questão de janelas. Uma coisa que vocês comentaram também de vocês estarem desenvolvendo uma estrutura de divisória, uma coisa assim, que na verdade, antes de fazer uma produção da peça em metal e em grandes escalas, faz todo um protótipo em escala real, né? 1 para 1, e faz primeiro nessa impressão 3D em plástico para saber se funcionam os encaixes, As né? tolerâncias ali, né, do encaixe, De né, pra ver se- imprecisão, né? de e tal. precisão, porque às vezes o cara, ele geralmente no processo tradicional da indústria, ele ia partir para um protótipo que seria já quase a peça final, né? Ele teria que seria o único jeito dele, assim, né, de fazer uma peça relativamente funcional, assim. Ele já teria que ir já para um material final, né? Então, nesse caso de divisórias, as canaletas de encaixe, ele ia fazer de alumínio já as canaletas, né? Então, até um cliente que a gente teve recentemente, a gente fez esse trabalho,
mas projetando, ele mandou o projeto e a gente prototipou em plástico e já foi suficiente para ele fazer todos os testes de encaixe. E aí sim ele ia partir Mandou pra produção. para né? produção. E A aí, economia disso é enorme, né? é muito grande, porque antes ele teria, como eu falei, teria que fazer a peça final já. Então daí o custo já é muito mais elevado, né? Então, e fora o tempo O tempo, de produção da peça que é bem maior, né? E a gente consegue otimizar isso muito mais com a impressão 3D. Às vezes você consegue fazer um projeto que você ia levar, às vezes, um mês para prototipar ele no processo normal. Você faz, às vezes, em uma semana ou alguns dias também. E com custo muito mais baixo, né? Isso é o grande diferencial, assim, né? Da tecnologia em si, né? Mas me parece, assim, que é muito mais útil, assim, exatamente para criar esses protótipos, para você ter velocidade de visualização, do que para criar um produto em escala, né? Pra venda. O produto em escala ainda ela não consegue atender às vezes, uma demanda, a velocidade, às vezes, que você precisa, né? Apesar de estar evoluindo muito a tecnologia para ganho de tempo, né? Esse é o grande desafio e é quem está ganhando o mercado, é quem está conseguindo desenvolver máquinas mais rápidas e com qualidade, mas ainda está um pouco longe de ser algo tão rápido quanto ainda os processos industriais de injeção plástica, né? Sim. Ou outros processos, que acaba, às vezes, levando muito tempo na impressão e aí você acaba perdendo o time realmente da venda, vamos dizer assim, Uhum. de quantidade, né? Então, ele é muito bom para um processo anterior, que é a Exato. validação de projeto. Assim. Aí é o pulo do gato. E porque você consegue fazer isso com custos bem menores, né? Tempo mais rápido. Uma coisa que eu fiquei pirando, esse negócio de produção, porque o legal da impressora 3D também é que você não precisa ter o humano ali, digamos assim, presente, assim. Você pode fazer uma casa, né? Isso. Você pode levar a Uhum. impressora em qualquer lugar, ela vai lá... Só precisa dar o play, né? Tem que ter Isso. alguém pra dar o play. Mas assim, fazendo uma viagem muito louca, por exemplo, você pode construir uma casa na Lua, digamos assim, entendeu? Se você Olha. conseguir transportar uma impressora até lá, cara, larga lá, vai produzir, aí pode até usar o solo da Lua, Olha. que é composto de etc, É, né? das coisas que são Adamante. compostas. Adamante kryptonita. Kryptonita. E restos de bandeira, enfim, sei lá. Mas que você deixa lá a impressora e, na verdade, ela mesma pode começar a criar um habitat humano, digamos assim, e aí isso as pessoas, né, depois que tiver a casa pronta, um telhadinho, a gente sabe que não vai chover, e daí poder morar lá. Né? Chuva, eu ouvi dizer que é o problema da É Lua. o problema. As pessoas não vão pra lá por causa disso. Foda sempre é comprar na planta, né? Esse ponto é bem interessante, assim, porque aí tá outro pulo do gato, assim, da impressão 3D, que o cara tá lá na China, a gente tá aqui no Brasil, e às vezes o cara fala, putz, eu não tenho essa peça aqui, você tem como mandar pelo correio ou Não, navio? eu te mando arquivo. Não, manda o arquivo. Exatamente. Nossa, imprime. meu Deus, é Isso é verdade. uma revolução, Puta, porque Então, elimina um a peça transporte, chega sabe? mais rápido, né? Sim. Porque o cara às vezes imprime, sei lá, em 1 hora, 2 horas, Caralho. e o cara ia transportar isso de avião, fora o custo. Cara, mas isso é um Claro. teletransporte Então, quase. teletransporte da peça. Quase Né? isso. Pô, é incrível, Nossa! cara. É isso. Cara, explodiu minha cabeça. Puta que pariu. Então, Então você isso tem a que é possibilidade o- de produzir tudo localmente, né? No fim das contas. Você Então, elimina Não o existe transporte. mais lugar, então, a na logística verdade. das peças e da produção acaba diminuindo um monte, Nossa, isso né? foi fantástico. Eu não tinha Facilita. pensado nisso. Pode existir mini fábricas de impressoras 3D, assim, e locais que elas estão recebendo arquivos e produzindo loucamente. É a nova Lan House. Loucamente. Louco, caralho. Dia Isso, e noite, ó, né? hoje, em vez de Porra. antes você ia plotar lá na plotadora, ou na Lan House, você ia imprimir teu e-mailzinho com o teu currículo, agora você vai na fábrica de 3D lá. Não, vai ter sei na lá. rua isso. Vai ser Impressoras o na rua. Vai mandando arquivo 24 horas. Alguém te manda lá, ó, né? Chega lá, Fortaleza, lá tem uma peça pra mandar. Não, manda já o arquivo que eu já imprimo aqui agora, sabe? Sim, não. É igual, isso- né? 2 horas depois tá na tua mão. Uma outra coisa que eu fiquei pensando assim na arquitetura, vamos dizer que pô, alguma eu até pensei assim na parte histórica, assim, uma peça de restauro, alguma coisa assim que tenha sido perdida. O cara com o scanner 3D ele pode ir lá e escanear de uma forma que o cara saiba exatamente onde é que encaixa aquela peça. Sim. E como é tudo parametrizado, no próprio computador ele Projeta. modela uma peça que se encaixe perfeitamente ali naquele lugar
manda imprimir e tá feito, né? E tem a peça na Uhum. mão, sim. Eles têm designers hoje que estão trabalhando justamente nessa área, que é de reconstrução de objetos históricos, assim, E até também de pessoas, de né? pessoas, né? Ah. Então, Caramba! Como assim? então eles pegam arcadas antigas lá, né, que descobriram recentemente, e eles tentam, tipo, fazer o desenho digital disso, reconstruindo daí em cima da arcada como seria o músculo, a pele e tal. E daí eles chegam a fazer a impressão disso, já materializando, né, como seria a pessoa de verdade, O né? rosto da... aham. Então daí você de Sei lá, vez... uma múmia do Egito lá. Isso. eles- Eles, a partir dos ossos, vão fazendo um estudo, reconstruindo aquilo digitalmente. E depois pode imprimir e você vê ao vivo ali como era aquela múmia de sei lá quantos anos atrás. O cara que trabalha fazendo maquete não deve estar gostando disso. Ah, ele vai É. usar isso, na verdade, porque... Eu acho que é um futuro, assim, pra quem principalmente trabalha com maquete, é uma nova ferramenta Tem de que mudar, trabalho. é. É. Sabe aqueles ortodontistas que esculpem dente pra colocar na... Na Não. boca? Quem sabe? Na boca. Não, tipo, tem um tipo Sim, de dentista sim. lá que o cara, você vai lá, faz um molde de gesso do teu dente, o cara vai lá, esculpe o dente Sim, pra colocar. de Pô, acordo. já era esse cara. Já existe É. isso nessa indústria dos dentistas. A Eles partir da tomografia, você já consegue ter um modelo 3D Uhum. e fazer impressão. Então, eles usam muito para estudo, tanto dentista como médicos para prótese. Então, isso já é utilizado. Dá pra moldar joia também, ouro, assim? Dá. Sim, esse mercado tá tendo, É outro tendo pulo do bastante gato. procura, assim, principalmente naqueles modelos de impressoras com resina, né? Que a gente falou lá da DLP, SLA, né? Vocês lembram das siglas? Não, Esses- caso. Vamos lá. Sinceramente, essa parte aí. Vamos, Então, vamos retomar. essas impressoras aí, elas estão... como elas têm um nível de qualidade sensacional, assim, de definição, então elas estão sendo muito usadas no mercado joalheiro, assim. Então, eles fazem a peça em resina, que depois essa peça vai servir de molde para quando ela for feita de ouro, prata, o que seja lá, né, o metal, né? Mas então agora novidade nesse mercado é a utilização dessa tecnologia para isso, que aí acaba facilitando muito o trabalho do Ourives lá, que ficava fazendo tudo Sim, na manualmente. mão, né? Agora ele faz perfeito no computador, o desenho sai exatamente como eu queria que fosse. Tem algum material que seja, pra impressão, que seja maleável, assim, próximo ao tecido? Tem materiais flexíveis que é mais emborrachado, assim, Aham. similar a um silicone, assim. Uma Uma borracha. borracha. que- Então na moda ainda não chegou, assim, roupas. Chegou, mas é usada muita malha impressa em 3D. Então, é como se fossem mini correntinhas que criam uma malha e o pessoal já faz roupas com isso. Igual eram as armaduras antigas, É. assim, né? Ah, Mais ou menos medievais, isso. assim. Que O legal. pessoal tá usando um pouco desse artifício, né? Fazendo, como o plástico, né? Ele é rígido, então várias peças plásticas conectadas uma na outra, assim, criando uma malha maleável, assim. Lógico que não como uma armadura, assim, mas usando aquele princípio, assim, que Uhum. funciona super bem. Já teve até desfile de moda, assim, já. Victoria's Secret já usou. Sério? Lingeries? Uhum. Uau. Esses dias, inclusive, uma amiga minha me mandou um artigo falando sobre lingerie impressa em 3D. Então, era um material como se fosse um silicone Aham. que super se adapta ao corpo, super confortável e que já está sendo usado para imprimir lingerie também. Foi um projeto de uma estudante. Mas isso é muito real, né? Porque você vê hoje a gente já tem impressora de papel, todo mundo tem, né? O futuro da impressora 3D, né, vai ser esse, né? Todo mundo ter. Então vai ser muito simples você ficar transferindo arquivos. Então, até provocando mais nesse assunto, assim, tem impressoras que você coloca a peça lá dentro dela, ela escaneia essa peça, manda um arquivo para outra que é similar a ela em outra cidade e é impressa essa mesma peça lá na casa do cara. Uhum. Então, tipo, ele consegue escanear uma peça que não foi desenhada ainda em 3D, ela escaneia, Gera o arquivo. gerou o arquivo pronto para ser impresso lá pro teu amigo lá na outra cidade ou no outro país, que seja. Caramba. Na verdade, qualquer objeto daí, né? Qualquer Às vezes objeto. Qualquer Daí objeto. você já começa a levar para um outro patamar ainda também o negócio, né? Que é o escanear. Bom, vocês não vão Bom, revelar escanear. qual que é o scanner que vocês usam, né? Não, é É segredo. mega secreto, é muito sim. tecnológico, exclusivo. Mas isso é genial, porque essa questão da evolução da tecnologia é que nem assim, quando a gente... A questão de ter uma impressora já era raro, ter a questão de uma máquina que fazia xerox, Uhum. né? É. Porra, era outra coisa, daí uma máquina que escaneava.
Porra, que difícil que era. Daí depois você faz, né, tem tudo na mesma, né, assim. Tipo, gradualmente as coisas vão entrando dentro do nosso dia a dia, a gente vai se acostumando, assim, né. E assim, eu imagino que a impressora 3D também, assim, é mais um pouco de desenvolvimento, principalmente com essas quebras de patente, outras coisas que vão desenvolvendo, vai barateando o custo. Porque, pô, ter um negócio em casa é bem legal. Imagina só, tipo, quebrou a haste do teu óculos. Vai lá e faz outro, de outra cor lá, sei lá. Eu já quero trocar a armadura do meu óculos, faz uma outra de outra cor. O Felipe esses dias fez uma pecinha pra consertar o vaso, né? Olha só. O vaso em Sério? casa. Lá de casa, lá veio a tampa errada lá, daí eu desenhei a peça pra parafusar ela, daí já imprimi e pronto, tava resolvido já. Pronto, tava resolvido. Cara, que legal. Não, Pronto, brinquedo acabou. pra criança, né? Brinquedo pra Também. criança, né? Pai, compra não sei o quê. Não, tipo, pai, imprime pra mim. Faz aí. essa- Bem mais barato. Então é o brinquedo que faz brinquedo, né? É. Que legal. Essa é a ideia. Exato. E é engraçado porque até ela pode produzir peças das quais, sei lá, uma peça quebrou dentro da impressora. Você refaz. E ela fabrica a própria peça que Não, vai, porque entendeu? ela vai estar Isso. quebrada. Não, mas antes você entendeu? Ah, casou! Mas muitas impressoras funcionam com peças que são impressas na impressora. Nelas mesmas. Então é um ciclo infinito. É. Aí ela se Elas vão produz. dominar o planeta Terra. Tipo assim, você perder a pecinha você perdeu o rei do xadrez, vai lá imprimir outro. Não precisa Facinho. parar de jogar. Uma outra coisa que eu vi também é que rolou bastante no Facebook, vocês devem ter visto, que é uma caneta que desenha em 3D, que é tipo uma impressorinha 3D portátil, mão, assim, Sim, na né? mão. Então, tipo, tem um plástico lá dentro, ela deve ter uma resistência, ela derrete, né? Você aperta o botão, você vai fazendo o desenho e já vai endurecendo de novo o plástico ali, né? No ar. No ar. Isso é bem legal pra Bem brincar, legal. pra fazer desenhos no É. ar mesmo, coisinhas. Serve mais pra brincar mesmo, a nível nível artístico, né? Pra tipo, nível é. funcional já fica uma peça mais frágil, mas Ah, é sim. um brinquedinho bem legal. É um também, brinquedinho então. bem Mas legal. precisa Eu de uma não sei se- habilidadezinha, né? É, eu acho que não deve ser muito fácil Não. modelar assim no ar. Não, tem Mas que ter uma que é mão legal, bem é. firme. Aí exige habilidade técnica e artística também, né? É. Assim, né? Mas é interessante até para difundir um pouco a tecnologia pro meio educacional, pra criança também, é legal. É. Primeiro, eu queria agradecer que vocês vieram aqui falar com a gente hoje, compartilhar um pouco da experiência de vocês e se vocês puderem também deixar um contato, né, para quem quiser saber mais do trabalho, fazer uma maquete, um protótipo. Não, a gente que agradece o convite, foi super legal. E a gente pode deixar o nosso site aqui, que é o www.produtecalab.com.br. Tem também nosso e-mail, caso a galera queira conversar, que é contato@produtecalab.com.br. E a gente fica disponível aí, caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira conversar, tenha alguma ideia de projeto, pode falar com a E gente. vocês têm um blog também dentro do Dentro do Produteca, né, que site. compartilha bastante informação legal. Isso, tem vários... Tem Insta também, né? Tem Insta, tem Facebook, Então em todas é o as... Produteca. Então, todas as redes Isso. possíveis. Produteca, sociais, arroba e- Produteca, Produteca, hashtag arroba Produteca. Produteca Curitiba. No Insta a gente Curitiba. tá em Curitiba. No Insta a gente tá com a @Produteca e também a Produteca Eternize, que é a área da Produteca que trabalha com o escaneamento 3D para festa. Legal. É isso aí. E eu acho que também seria legal vocês passarem os links lá pra quem quiser ir saber mais, se aprofundar mais nos legal, temas, porque sobre o 3D Hubs lá, né? isso, porque a gente falou um monte de sigla, um monte de coisa, mas quem tiver interesse, quiser dar uma olhadinha também, tem os links aí, se vocês puderem passar. É um site legal para aprender um pouco mais sobre impressão 3D e até se aprofundar mais no assunto que a gente conversou aqui hoje, é o 3D Hubs, então é o www.3dhubs.com. Lá você vai ver assim, bastante assunto assim, relevante, não só a parte técnica, assim, mas aplicações, vai ter vídeos, vai ter diversos conteúdos assim, relacionados aí da tecnologia de impressão 3D como um todo, né? Então acho que é bem interessante. É bem didático lá, né, as explicações, assim, com vídeos e É. tal, fica bem fácil entender daí todas as tecnologias que estão... Isso. Filme que a gente citou lá, o documentário também vale a pena assistir, lá o Print the Legend, no Aham. Netflix. A gente deixa esses links no post lá também, pra quem quiser ir Deixamos. atrás, os links e tal, facilitar a vida de todos. Então é isso por hoje. Então tá, um beijo, até a próxima. Valeu. Valeu. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.
Então vamos aos agradecimentos do pessoal que entrou em contato essa semana. Primeiro, vamos falar do pessoal que falou com a gente no Face. Teve a Priscila, ela foi que participou com a gente aqui no episódio de obra, né? Ela escreveu no episódio do livro, da Arquitetura da Felicidade, que ela falou que adorou, que ela curtiu tanto esse autor, que ela leu outro livro dele, mas que não era de arquitetura, eram outros livros na área de filosofia. Quem mais teve lá? O Alfredo Daulago, ele comentou no Facebook, no post sobre o arquiteto na obra. E ele falou o seguinte: meu pai é engenheiro civil e eu cresci visitando construções e conversando com mestres de obra e pedreiros. Eu e meu pai adoramos o episódio. Legal, então ele colocou o pai pra ouvir também, hein? Obrigada. Abraço. A Ângela Paula Veleiro no Facebook também marcou um monte de gente lá. Legal, marca todo mundo mesmo. A gente também recebeu um e-mail que foi do Matheus Barbosa, e ele contou ali que ele é estudante de arquitetura na Universidade do Vale do Paraíba. Isso. Univap, gostei do nome. Uhum. E ele escreveu ali: gostaria de agradecer a vocês pelo podcast que postam, me ajuda muito e dou boas risadas. Tenho escutado vocês enquanto trabalho aqui no escritório. Os estudantes precisam dessas conversas descontraídas para entender melhor alguns assuntos que passam batidos na universidade. Tenho recomendado vocês para as pessoas do meu estágio da universidade. Obrigada por estar recomendando. Ele também aproveitou aqui para tirar uma dúvida do primeiro episódio lá, que foi sobre filmes, que na época eu acho que a gente não tinha colocado os filmes no post, né? Então a gente respondeu lá por e-mail, também tá num comentário lá do post desse episódio. Que mais teve? No site, a gente recebeu um e-mail do Wilson Machado. Um comentário. Um comentário, tá certo. Opa, galera do Arquipapo, mais um excelente podcast, parabéns. Acho ótimos episódios em que vocês debatem o livro. Esse já tá na lista para ler. Esse que ele fala é o Arquitetura da Felicidade, que é o nosso último episódio. Achei sensacional vocês lerem meu último comentário e terem na sua programação debater o assunto da arquitetura de interesse social. Aproveito o espaço para indicar um excelente livro sobre o tema, Repensando as Habitações de Interesse Social, de Luiz Carlos Toledo, Verônica Natividade, Peter, não pronunciava o sobrenome do Peter. Então, esse livro estuda uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a Rocinha, e propõe diversas soluções e tipologias de isso. Habitação de interesse social. O livro mostra desde a implantação adequada para a topografia até as mais diversas modulações de planta. Então fica aí a dica do Wilson para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Olha, ele coloca aqui ainda uma observação. O livro é cheio de gravuras. Do jeito que todo arquiteto gosta. Então legal. Dá pra comprar esse. Dá pra ler. A gente teve também algumas participações lá no Instagram essa semana. O Dan Ostrovski escreveu o seguinte: vocês repararam que felizmente logo vocês vão ter que selecionar os comentários para falar dos programas? Cada vez mais gente acompanha. Acho que então vamos parar por aqui, né? Realmente acho que tá se delongando demais. Então, obrigada por estar sempre acompanhando. Realmente a gente está com bastante participação, a gente agradece, quanto mais melhor, assim. Então, por favor, continuem participando. A gente promete que vai dar uma selecionada agora. Só queria deixar um abraço para as outras pessoas que comentaram lá, a Renata Cruz, o Thiago Milânio e o André Gobo, que também tá sempre com a gente aí. Isso aí, André, valeu. Valeu, um abraço. Falou, até a próxima. Só mais uma coisa. Essa semana também, quando a gente tava gravando esse episódio com a Produteca, a gente fez um live no Instagram. Foi nossa primeira vez, então não foi, assim, a gente não soube muito bem o que tava fazendo, mas... A bateria do meu celular tava acabando, e daí começou um pouquinho do live e cortou. Mas foi legal, porque a gente viu que algumas pessoas conseguiram entrar ali, comentar, então valeu, gente. Da próxima vez a gente vê se avisa antes, ou pelo menos faz com o celular que tem a bateria. Então tá bom. Isso aí. Valeu, falou! Sei lá, apoios, né, diferentes. Tá ao vivo essa porra? Ao vivo. Eu não ganhei um brindezinho do Arquipapo, quero deixar não, você pode exigir, meu protesto aqui. Isso, já vai chegar, já chega. Tá imprimindo, no caso. Tá, eu falei, contratem um brindezinho pra mim, né? De melhor funcionária. Sim. Claro. Todo mundo saindo pra curtir umas férias. O sorriso que
Não, a gente ficou pra trás, né? A gente não sabia nada disso tudo. Cara, o negócio do teletransporte, eu fiquei... Até agora você tá Ele tá lá. Tô pensando até agora. Que eu vou teletransportar. Espaguete. Não tá ao vivo mais, né?